Fala galera, bom dia minha gente, passando aqui para a gente analisar, né, que foi ontem a derrota do Bahia, 3-0, né, que coisa para o Corinthians. Não foi novidade, é claro, para aqueles que entendem o futebol de uma maneira fria, de uma maneira profissional, porque o Bahia vinha jogando um futebol muito ruim, né, futebol atrapalhado nos últimos jogos, e o Corinthians é um time que cresceu e cresceu muito a partir desse segundo turno, principalmente depois das peças contratadas pelo Corinthians, que o Corinthians vinha aí, se não me engano, de 7 vitórias consecutivas, né, dentro do campeonato, com rendimento dentro de campo de alguns jogadores, rendimento espetacular. O Yuri Alberto, que chegou a ser muito criticado lá no primeiro semestre, tinha memes com jogadas do Yuri Alberto. Hoje o cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Depay, que está numa fase extraordinária, meteu 2 gols ontem contra o Bahia. O Garro no meio de campo é o maestro do time, uma defesa segura, os laterais, né, bastante competentes. Então, assim, a gente já esperava que o Bahia ia ter uma dificuldade muito grande. Não tinha nenhuma expectativa de o Bahia ganhar pontos no jogo de ontem contra a equipe do Corinthians. Mas pelo menos o que a gente fica na expectativa é de ver o time jogar um melhor futebol, é de ver um time arrumado dentro de campo. É o mínimo que se pode esperar de um time que tem um grupo City por trás, que tem o Rogério Ceni, queira ou não. Rogério Ceni é um cara que foi um craque de futebol, né? Mesmo no gol, sendo goleiro, era um craque no futebol, é a referência quando jogava futebol, e já foi campeão no Fortaleza, no Flamengo, tem os seus títulos, fez um belo primeiro turno pelo Bahia. Então o que a gente queria ver era que o Bahia apresentasse alguma coisa do que apresentou no primeiro turno, não fosse um bando em campo, né? E infelizmente, ontem mais uma vez, erros crassos dos jogadores do Bahia. Até que no início da partida, o Bahia, mesmo o Corinthians pressionando, o Bahia teve uma certa posse de bola, não se desesperou para entregar a bola ao Corinthians, fez algumas jogadas ali com o Everton Ribeiro pelo lado direito, tentando acionar o Arias, né? Eu acho até que o Everton Ribeiro se dá melhor jogando com o Arias. O Arias chegou algumas vezes lá na área do adversário, teve algumas finalizações, não dentro do gol. O Arias, por exemplo, teve uma finalização, ele estava sozinho, pegou a bola, chutou para fora. O Lúcio brigando com os defensores de um lado para o outro. Só que assim, gente, é complicado quando você tem, na maioria dos seus jogadores, uma inconsistência técnica. Você diz assim, 4 jogadores estão com certo destaque, mas 7 estão jogando mal. É o que acontece com o Bahia. Gente, o que está acontecendo, por exemplo, com Gabriel Xavier? Gabriel Xavier não ganha um bote. Todas as bolas que o atacante vai, passa por ele. Gabriel Xavier parece que está no mundo da lua. Um cara que estava sendo bastante elogiado, estava na bola de prata como zagueiro central do Campeonato Brasileiro. Não acerta mais uma, não ganha mais uma bola do adversário. Perdeu todas ontem, tanto para Depay quanto para Yuri Alberto. Os meias que chegavam levavam vantagem sobre ele. Poxa, o técnico não enxerga que Cauli não tem condição de jogar futebol, que Cauli tem que dar um tempo, que Cauli atrapalha os seus companheiros dentro de campo. Mais uma vez ontem, o pior, Cauli fica no jogo até o final da partida. Muito mal o Cauli, ele não é útil para o time, ele não consegue fazer uma jogada, dizer assim, fez uma jogada, Cauli não, ele pega na bola, pode esperar que ele vai perder. Ou ele vai dar um passo para trás, ou ele vai tentar o drible e vai perder a bola, ou ele vai tentar o passe, vai dar o passe incorreto. Então, mais uma vez, e ontem começou muito cedo, né? Porque um erro de passe ali do Juba, que vamos fazer justiça, no momento que o Bahia estava bem no primeiro turno, Juba foi muito importante para o time. Juba acrescentou e muito para o time, ajudou muito o time do Bahia, né? Aquelas construções que ele fazia do lado esquerdo, mesmo sendo lateral, enfiando aquelas bolas diagonais ali, para o próprio Cauli, para Tassiano, para Everton Ribeiro, né? Mas só que no segundo turno, o Juba também demonstra que não tem como ser um lateral esquerdo, a não ser numa necessidade mais forte, quando não tiver ninguém para botar. Então está dando claramente a diretoria esse sinal que o Bahia tem que contratar aí 2 laterais para jogar ali naquele lado esquerdo. Aí você vê um lançamento, aí o Depay entra sozinho, sem marcação de ninguém. É o Juba que já estava atrasado, é o Gabriel Xavier que não chega, é o Canu que não chega.
O cara vai lá com tranquilidade e faz o gol. Aí logo depois o Marcos Felipe se machuca, entra o Adriel, que toma um gol absurdo, né? O Adriel toma um gol absurdo. Poxa, o Yuri Alberto entra, mais uma vez, Gabriel Xavier não consegue chegar nele. A bola na frente, Gabriel Xavier dá uma distância tremenda, aliás, não era nem para estar correndo atrás do centroavante, era para fazer o que o Bahia fez no primeiro turno, onde deixava os atacantes adversários impedidos o tempo inteiro. Hoje, os zagueiros do Bahia correm atrás dos atacantes, e aí o Yuri Alberto entra na área, o Adriel totalmente fora de sintonia, fora das quatro traves ali, eu não sei o que foi que aconteceu com ele, e o Yuri Alberto tranquilo, mexe a bola no canto direito, já no final do primeiro tempo, e aí o Rogério volta para o segundo tempo e faz umas modificações que a gente não entende, sinceramente, aí tira o lateral direito, né? Aí bota um meia, bota um atacante, aí bagunça o time inteiro, aí o Corinthians domina mais ainda o time do Bahia, teve inúmeras chances de gol, o time do Corinthians no segundo tempo, aí depois ele vai consertar Rogério, já bota o lateral, bota Gilberto, sabe, é uma bagunça, sinceramente, uma bagunça, e aí tem uma falta do lado esquerdo, né? Improvável, o cara chuta aquela bola ali meio que sem ângulo, a bola passa no meio do gol, o goleiro não consegue alcançar a bola, foi um chute forte, foi, mas no meio onde o goleiro tá, não dá para dar uma espalmada na bola para fora, é complicado, sabe, minha gente, e eu me sinto muito, assim, na paz, porque quando abriu a janela no meio do ano, nós tentamos falar aqui, a gente não sabe mais nada do que ninguém, mas avisamos que o Bahia precisava de contratações, e aí, mas o Grupo City tem o seu limite de dinheiro, não pode gastar isso, não pode gastar aquilo. Aí só trouxeram o Lúcio, porque o Iago Morducci já tinha sido contratado, não tinha chegado ainda, só podia ser inscrito na janela no meio do ano, e trouxeram o Lúcio Rodrigues, que era reserva, passou a ser titular depois, com muita teimosia do seu Rogério Ceni, insistindo em Everaldo, e aí a diretoria também não contratou. Do outro lado, o Corinthians contratou, se eu não me engano, 11 jogadores, e esses caras encaixaram no time ali do Corinthians, e só está trazendo resultado positivo, tanto é que o Corinthians está praticamente aí na pré-Libertadores. Então foi um jogo, mais um jogo do Bahia, lamentável, mais um jogo do Bahia, onde o Bahia não acerta no goleiro, quer dizer, todo grande time começa com um grande goleiro, e o Bahia não tem segurança dos seus goleiros. Aí o Bahia, nas suas laterais, tem um que é o esquerdo, improvisado, que é o Juba. O direito, o técnico começou a mudar, tirar um, botar outro, tirar um, botar outro, não dá segurança aos caras. Os zagueiros atrapalhadíssimos. Não sei o que aconteceu com os dois zagueiros do Bahia, que eles estão totalmente atrapalhados dentro de campo, não conseguem achar o centroavante. Ontem o técnico até que deu uma melhorada, né, na hora da escalação geral, só não entendemos aí do Cauli como titular, e tirar Ademir tinha que começar para dar amplitude ao time do Bahia num contra-ataque, segurar um pouco a bola lá no ataque. Ele trouxe seus dois pontas, sem Ademir, sem Biel, quando muitos achavam até que ele poderia entrar com os dois, eu mesmo achei que ele poderia entrar com o Ademir e com o Biel, para dar essa profundidade, para quando o Bahia pegasse a bola, ter para quem passar essa bola lá no ataque, segurar, cavar uma falta, acalmar o time do Corinthians. Isso não aconteceu. Os meias que não criam, o Caio Alexandre caiu muito futebol, Cauli desisto, sinceramente, eu não sei o que é que o Rogério Ceni tem com o Cauli. Algo está acontecendo. Cauli tem que jogar porque vai ser negociado, não sei. Porque o futebol que Cauli está apresentando, gente, pelo amor de Deus, não tem condição de Cauli jogar como titular no Bahia. Então o Bahia, mais uma vez, sofreu uma vergonha, 3-0, não deu um chute dentro do gol, não me lembro, um chute dentro do gol, para que o goleiro do Corinthians fizesse a defesa. O Bahia não fez, então o goleiro do Corinthians saiu limpo, sem pegar na bola de um chute, de uma finalização dentro do seu gol do Bahia. Então 3-0, que poderia ter sido 5, tranquilamente para a equipe do Corinthians. Poderia ter sido 5-0 para o Corinthians. Agora o Bahia tem que torcer hoje contra o Cruzeiro, né? Pelo menos que o Cruzeiro empate. É um jogo difícil para o Cruzeiro contra o Palmeiras. E no domingo, o Bahia ganhar do Atlético de Goiás, aí o Bahia estaria na pré-Libertadores. Se bem que o torcedor está por aqui, né? Mesmo o Bahia indo para a pré-Libertadores, pela expectativa que foi criada desde o primeiro turno com o Sport Clube Bahia. Rogério Ceni tem que melhorar e muito. É claro que a diretoria tem que contratar, trazer grandes jogadores,
né? Se é que o Bahia realmente quer fazer um 2025 numa qualidade superior, para dar material humano de qualidade ao Rogério Ceni, e o Rogério Ceni tem que rever suas convicções, porque segundo turno foi uma vergonha. Se o trabalho dele não tivesse aquela imagem do primeiro turno, estaria totalmente queimado aqui no futebol da Bahia, o técnico Rogério Ceni. Gente, um grande abraço a todos, Deus abençoe, deixa o like, ajuda nosso canal aí, aperta no sininho para receber as notificações, tá bom? Ótimo dia, um grande abraço, que Deus abençoe a todos.